Queimaram os fogos, então vamos começar, né? Boa noite. Para mim, primeiro culto do ano aqui. Semana passada eu não estava aqui. Que bom a gente estar junto de novo. Fico muito feliz de cada semana reunir com a igreja. Parece que passa a semana toda esperando e planejando domingo para ver o que vai acontecer, como vai ser, com quem a gente vai encontrar. Fico muito feliz por isso. Se você estava aqui no culto da virada, ou mesmo na semana passada, um tema que a gente tem lançado, a gente tem conversado é desistir. Quem lembra? Desistir? Desistir nunca. Desanimar? Jamais. Vamos falar de novo? Desistir? Desanimar? Que legal. Então eu queria ver hoje, dá o controle aqui, algumas marcas que são as marcas distintas de um povo de Deus. O que aconteceu? Desligou isso também? Tá bom, vai no dedo. Marcas distintas, marcas que a gente tem que vestir a camisa de um cristão. São marcas que eu vou refletir para outras pessoas. Marcas que devem me guiar para que eu não desista, para que eu não desanime durante o ano de 2018. O fato de ter virado meia-noite, passou 17, agora é 18, não muda nada, continua. Dificuldades vão vir, os mesmos problemas, não vai acontecer nada de mágico. Então eu queria colocar no seu coração, na sua mente, para que a gente possa viver esse ano focado no serviço de Deus, sem desanimar, sem desistir. Tinha uma história, quero contar uma lenda de um rei que viveu muitos anos atrás. A Pedra no Caminho chama essa história. Havia um rei que ele era rei das terras além dos mares, ele era um rei muito sábio. Ele não poupava esforços para colocar bons hábitos no seu povo. Frequentemente, esse rei fazia coisas que o seu povo não entendia essas coisas. Às vezes eram coisas que quem estava tendo que obedecer aquilo parecia sem sentido, parecia ser inútil. Mas o rei fazia isso para ensinar que o povo devia ser um povo trabalhador, um povo prudente. E esse rei, ele dizia: nada. Me ajuda com esse negócio funcionar aqui, cadê? Por que esse negócio não funciona? Ah, não. Ah lá, o rei, achei. Esse rei, ele dizia o seguinte: nada de bom pode vir de um povo que reclama e espera que os outros resolvam seus problemas. Por isso esse rei fazia coisas que pareciam sem sentido naquele momento, para numa eventual necessidade as pessoas estivessem preparadas. E esse rei dizia: Deus, ele concede dons a quem trata os seus problemas por conta própria. Para quem na hora da sua dificuldade, do seu problema, não fica reclamando, jogando a culpa no outro, esperando que o outro resolva por mim aquilo que eu preciso fazer. Deus, ele abençoa quem levanta, quem veste a camisa, quem vai atrás. Então esse rei, numa hora de fazer essas loucuras, parecia loucura para quem tinha que obedecer, ele levantou de noite, enquanto estava todo mundo dormindo, ele foi na estrada lá do palácio e deu um jeito de colocar uma pedra bem grande no caminho. Olha que loucura. E colocou essa pedra enquanto todo mundo estava dormindo, voltou cedinho, ficou lá escondido atrás da cerca, onde ninguém pudesse ver, e ficou esperando, só de bituca, vendo quem ia passar. Então passou, foi logo cedo, veio o fazendeiro. O fazendeiro veio com a carroça e topou com a pedra. Sabe qual foi a reação do fazendeiro? O fazendeiro já começou a reclamar: mas por que esses preguiçosos deixaram essa pedra aqui? Que bando de povo inútil que não tira essa pedra do caminho, agora vai me dar trabalho. Foi reclamando e reclamando, tirou a carroça do caminho, passou no mato, desviou, foi embora reclamando. Essa foi a atitude do fazendeiro. E o rei olhando de longe. O fazendeiro foi embora reclamando, xingando os culpados por ter deixado a pedra, mas nem pensou por algum momento em tirar a pedra ele mesmo. Isso nem passou na cabeça dele. E o rei continuou assistindo, tudo escondido. A pedra estava lá. Passado mais um pouco, veio um soldado. Olha o soldado que eu imaginei aí, de coisa antiga, assim, né? Que tinha uma espada bonita do lado. Olha, ficou ruim o desenho ali, mas só para a gente imaginar, para ajudar.
Então o soldado, ele veio no auge do seu exército, no auge do vou para a guerra, eu vou matar demais. Pode vir 20 para cima de mim que eu dou conta, eu sou o cara. Tá com a espada alinhadinha, chapéu, a roupa dele, tudo certinho. Foi só pensando, não, se na guerra vir um por ali, eu mato, outro por ali na guerra. Estou preparado, tum, caiu na pedra. Nem viu a pedra. Tropeçou, já levantou bravo também para arrancar a espada e ver quem que ele ia matar. Aí era uma pedra, já saiu reclamando, chutou a pedra, já saiu mancando e foi embora xingando. Quem deixou essa pedra aqui no caminho? Bando de povo inútil, vamos matar quem deixou essa pedra aqui. O cara estava faca na caveira. E o rei continuou, o dia inteiro. Passava um, reclamava da pedra. Passava outro, xingava quem era o culpado que deixou a pedra lá. Mas o dia todo o rei só olhando. Ninguém teve a providência, a coragem de pegar, se esforçar para tirar a pedra do caminho. Quando foi mais à noite, o dia já acabando, passou uma moça. Vamos imaginar uma moça comigo. O desenho é feio, mas vamos imaginar. A moça veio e viu essa pedra. A moça, ela era a filha do moleiro. Ela trabalhou o dia inteiro ajudando o pai. Ela estava esgotada. Ela veio no caminho já, acabando o dia. Na hora que ela viu essa pedra, ela preocupou. Ela pensou, pode agora que está escurecendo, pode vir alguém bater nessa pedra e ter um acidente feio. Pode alguém se machucar, eu precisava tirar essa pedra daqui. E ela já estava cansada do seu dia de trabalho, mas mesmo assim ela se esforçou, empurrava, era muito pesado para ela, mas gastou um bom tempo ali, tirou a pedra, conseguiu empurrar a pedra. Embora a pedra fosse empurrada, fosse pesada, a moça empurrou, puxou até que conseguiu tirar. E sabe que muitas vezes isso acontece com a gente? Muitas vezes a gente vai encontrar a pedra pelo caminho, mas o que é mais fácil? É reclamar ou gastar um tempo e tirar a pedra? Muitas vezes a gente vai acabar reclamando, a gente tem que reconhecer que a gente é falho. Na igreja, tem muitas pedras. Na igreja, durante o ano, muitas pedras vão tentar atrapalhar para que a gente possa desanimar, para que a gente possa desistir. O que eu e você vamos fazer durante esse ano 2018? A gente vai desistir, desanimar? Mas eu te convido para que não, para que a gente vista a camisa, para que a gente se esforce, a gente tire as pedras. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 4. Primeira Coríntios capítulo 4, vou ler 1 e 2. Já achou? O apóstolo Paulo diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Baixa a cabeça, vamos orar mais uma vez, tendo visto a palavra de Deus. Deus, eu acabei de ler, e o que eu te peço, Deus, é que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos, me ajude a não desistir, a não desanimar, que o Senhor nos ajude, nos dê capacidade para ser servos, para serem servos de Cristo, servos fiéis. Deus, o que eu for falar agora da Tua palavra, não deixa que as minhas falhas, as minhas dificuldades te atrapalhem, mas usa apesar de mim aqui, Deus, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele está falando esse texto aqui, quando ele está falando que nos considerem como servos, ele está falando primeiramente para os ministros, para os pastores, missionários, mas eu queria tomar emprestado, tomar a liberdade de aplicar isso para toda a igreja. E eu queria ver nesse texto algumas marcas, como eu disse no começo, que são distintivas do povo de Deus. O povo de Deus vai demonstrar essas marcas na sua vida, no seu dia a dia. E quais são essas marcas? O que as pessoas ao nosso redor devem notar de diferente na gente? Devem notar e perceber algo diferente em nós. Então, a primeira coisa que eu encontro... Só um minuto.
primeira marca que eu encontro aqui é que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser considerados como servos. E é muito interessante a palavra que ele usa aqui nesse texto. Você provavelmente já ouviu essa explicação aqui, mas ela é muito legal de ouvir ela novamente. O apóstolo Paulo ele só usou essa palavra servos, essa palavra original do grego, né? Mas só essa vez aqui. Em todos os livros que ele escreveu, a palavra que ele usou foi a única vez nesse texto. E essa palavra servos que está aqui, ela estava fazendo referência ao pessoal que trabalhava de remar no barco. Imagina aqueles barcos grandão, que tem espaço para o povo em cima, e embaixo, no porão, tem os escravos remando, no escuro, provavelmente quente. O prisioneiro, quando ele era condenado à morte, em vez de desperdiçar e matar o cara, foi condenado à morte, vamos matar ele não, vamos pôr ele de escravo. Então esse era o cara, ele era o servo, ele era o escravo, ele trabalhava no navio, lá onde ninguém via. Ele fazia o navio andar, mas quem estava viajando muitas vezes nem sabia que esse cara existia. A gente na igreja, a gente precisa aprender um pouco com isso e querer desenvolver esse espírito de servo. Porque o holofote não está nesse cara. Muitas vezes esse cara ele não vai estar lá na frente da igreja, vendo todo mundo olhando para ele. Mas é esses caras, é esse servo que faz com que muitas coisas aconteçam. E muitas vezes a gente quer estar na frente, a gente quer ser aplaudido, a gente quer que agradeça o nosso trabalho. Muitas pessoas hoje não querem ser esse servo. Todo mundo quer ser o Senhor, todo mundo quer ser servido, quer ser, traz para mim. Ninguém quer dar, todo mundo quer receber, ninguém quer amar, eu quero ser amado. Quando a gente estuda, né, a gente se depara com Marcos 10:45, por exemplo, a gente vê que o próprio Senhor Jesus, o texto diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir. A gente se depara com Filipenses, né, que diz que tenham a mesma atitude de Cristo, tenham a mesma disposição de mente. A gente deveria querer ser servos de Cristo, a gente deveria precisar servir no que precisar, onde for. Não vou escolher só onde vai ver, só onde vão me aplaudir, onde me agradecer. Eu preciso trabalhar e servir a Deus aonde for, em qualquer lugar. Primeira marca distinta de um cristão é que ele é um servo. Eu e você precisamos ser servos, precisamos servir o nosso Deus. Não porque alguém vai ver ou não. O texto continua dizendo, né? Servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Isso é outra coisa interessante. Tem alguma Bíblia aí que diz mordomo, em vez de encarregado? Tem aí, não? Tem algumas que diz mordomo, que diz que tem que ser servo de Cristo e mordomo dos mistérios de Deus. De fato, o que está ali, que uma tradução interessante, poderia ser mordomo. E quando a gente para olhar um mordomo, o que é um mordomo? Alguém aí tem mordomo em casa? Não, tudo pobre igual eu? Fazer o quê, né? Mas o que é o mordomo? O mordomo ele é o cara que está lá na casa para tomar conta da casa, para fazer com que as coisas aconteçam. E se você parar para pensar, ele tem que prestar conta ao dono da casa. Então, em relação aos outros funcionários, ele está no mesmo lugar. Ele está debaixo da autoridade do dono da casa, do Senhor. Ele está sob o Senhor. Mas em relação aos outros empregados, em questão de função, ele está sobre os outros empregados. Ele precisa gerenciar, ele precisa fazer que o serviço aconteça. Sabe um exemplo que a gente encontra de mordomo na Bíblia que é muito interessante? Era José, né? José, que foi preso no Egito, depois ele acabou se tornando mordomo do faraó, e ele tomava conta da casa do faraó, ele é que geria tudo lá. Até se você lembrar da história, daí a mulher do faraó queria deitar com ele, ele vazou fora, saiu correndo, porque ela pensou, não, ele é o dono aqui também, mas ele não, eu sou mordomo, eu tenho que prestar conta para o rei, para o dono da casa. Eu acho que a gente devia aprender com essa questão do mordomo, e saber posições. Saber que o fato de que talvez tenha alguém
Talvez em um ministério da igreja, talvez onde você está servindo, talvez no seu trabalho, mas o fato de que você tem um chefe ou um gerente, não faz de você inferior a ele. Te ajuda a não desanimar, isso pode te ajudar a não desistir. Quando você não vê aquilo como um problema. E você que talvez esteja nessa posição, não deve agir como sendo o melhor. Lembra que José, ele não foi o... Tá bom, eu sou o dono da casa, não. O dono da casa é outro, eu tenho que prestar conta para ele. A gente precisa aprender isso. No nosso trabalho, se a gente tem uma posição, a gente não deve tratar mal os funcionários que estão abaixo da gente. A gente deve tratar com igualdade. Porque nós somos encarregados. A gente deveria ser. Eu preciso ser um servo e eu preciso ser um bom mordomo, um bom encarregado. Terceira marca que eu destaco aqui é a fidelidade. O texto diz: o que se requer desses encarregados, desse mordomo, é que eles sejam fiéis. É muito interessante parar para pensar na fidelidade, né? A gente cantou agora há pouco, Deus é fiel. Uma das coisas que me marcou muito no seminário foi que um professor disse que Deus, ele não é fiel a mim, ele não tem obrigação de ser fiel a mim, ele é fiel à palavra dele. Talvez quando a gente cantar, a gente devesse lembrar que Deus é fiel à sua própria palavra. Agora, o mundo, o lugar que a gente está trabalhando, seja lá o nosso trabalho, a nossa escola, o mundo não valoriza a fidelidade, não. Muito pelo contrário. Você vai ser valorizado lá no seu trabalho alguma vez, se provavelmente você for infiel. Provavelmente, se você estiver trabalhando lá, vamos dar um exemplo aqui, talvez o cara vai falar assim, ó, eu vou te entregar 5 mercadorias aqui, você fala que você recebeu 6, ou o contrário, né? Eu vou te dar mais, você fala que você recebeu menos e depois recebe de novo. E se você entra nessas jogadas aí, você é um cara bom. Agora, se você não entra, você, não, eu tenho uns princípios, eu sou fiel a Deus, eu não vou roubar, o mundo não te valoriza, não. Tem uma história interessante, abra sua Bíblia lá em Lucas 16. A parábola do administrador infiel. Lucas 16, deixa eu ler essa história. Jesus, ele disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para quando perder o meu emprego aqui. As pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: toma sua conta, senta depressa e escreve 50. A seguir chamou o segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: toma sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Tá vendo? O cara, ele estava sendo roubado, o funcionário dele falou assim: você está devendo 100 para o meu patrão? Escreve que você está devendo 50 aí, e aí eu fico você fica me devendo um favor, fico tendo uma moral com você aí. Aí falou, pô, você está devendo 100? Escreve 80 aí, fica 20 de gordura, você me deixa uma moral com você aí. O chefe, vendo que ele foi roubado, o que ele fez? Pô, parabéns, você é um cara esperto, hein? Você está me roubando, mas você é esperto, você não é bobo, não. Com a gente não deve ser assim. O povo cristão, uma marca de um cristão é a sua fidelidade a Deus. Uma marca de um cristão é quando ele vai vestir a sua camisa de um cristão, e na hora que alguém no trabalho falar para ele, ó, vamos trapacear o chefe aí que ele não vai ficar sabendo? Não, eu não. Talvez vai até faltar em casa porque o salário é pequeno, mas eu não vou roubar, não. Eu sou fiel ao meu Deus.
Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, que é a banda Resgate, que ela diz o seguinte: e tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, em tudo demonstrar a minha fé. Em tudo. Não é só no domingo, só vou demonstrar só na hora de cantar o louvor aqui. Não, em tudo. No meu trabalho, na minha escola, na hora que eu não for colar na prova. Em tudo. Lembra então, eu preciso ser um servo, um encarregado, um bom mordomo, e eu preciso ser fiel. Isso me faz pensar que muitas pessoas estão preocupadas em ser reconhecidas pelo seu trabalho. Muitas pessoas estão preocupadas em o que o outro vai pensar quando eu desenvolver esse trabalho. Da mesma maneira, muitas pessoas estão olhando outras pessoas trabalhando e estão julgando. Estão falando que não foi um bom trabalho, que está errado, alguma coisa. Mas a Bíblia fala que só o Senhor é juiz. E o Senhor, Ele julga baseado nas intenções do coração, não baseado nas aparências. Em Samuel 2, o Senhor diz que honrarei os que me honram. Talvez a gente vai passar uma dificuldade, a gente vai ter um prejuízo, mas a gente precisa estar firme, sem desanimar, sem desistir. Lembra da moça que depois de um dia inteiro de trabalho, estava cansada, mesmo assim foi lá e empurrou a pedra? Para surpresa dela, ela encontrou uma caixa debaixo da pedra. Ela ergueu essa caixa, estava pesada, estava cheia de alguma coisa. Na tampa da caixa tinha um bilhete que dizia: essa caixa pertence a quem retirar a pedra. Ela abriu a caixa e descobriu que a caixa estava cheia de ouro. A filha do moleiro, trabalhadora, foi para casa com o coração cheio de alegria. Que ela se esforçou e mereceu aquele ouro. Quando o fazendeiro, o soldado, todos os outros que não deram bola para a pedra, que botaram culpa em alguém por aquela pedra estar naquele lugar, ficaram sabendo do que aconteceu com ela, juntaram correndo, vamos lá, vamos ver. De repente ainda caiu algum ouro, sobrou alguma coisa para nós. Sabe quem estava lá esperando? O rei. O rei, muito sábio, viu o povo procurando, e ele falou, né: meus amigos, com frequência encontramos obstáculos, fardos, pedras no nosso caminho. Nós podemos, se assim preferir, reclamar, procurar um culpado, desviar do problema e ignorar, ou nós podemos vestir a camisa, arregaçar as mangas e tentar resolver o problema com a nossa capacidade. E descobrir o que esses problemas muitas vezes significam. E o rei terminou dizendo que a decepção, normalmente, ela é o preço da preguiça. E o pessoal que não ganhou o ouro ficou decepcionado, com certeza. Então, sabe, o rei montou no seu cavalo e foi embora, tranquilamente, dando boa noite. O que eu quero trazer para nós essa noite é para que isso não aconteça. Mais um ano pela frente, mais um ano que a gente está sendo desafiado agora a não desistir, não desanimar. Eu te convido, vamos trabalhar junto. Vamos servir o nosso Deus. Se a gente não fizer, vai chegar no final de um ano, você vai pôr culpa em alguém que fez, você vai querer achar um culpado, mas você vai ficar decepcionado. Vamos orar? Abaixa sua cabeça.